Oi, galera da filosofia, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Então, nós vamos começar a nossa quinzena das semanas remotas 5 e 6, e nesse momento nós vamos fazer uma revisão geral de tudo aquilo que nós vimos na disciplina e também vamos avançar um pouquinho, tá bom? Então, fica no vídeo aqui para a gente ter uma análise, né, sobre a definição de filosofia e principalmente os autores que nós discutimos até agora, tá bom? Ó, beijo. Galera, como é que tá? Tudo bem? Então, nós damos início aí à nossa quinzena remota, que diz respeito às semanas 5 e 6. E aí eu optei por, antes da gente dar prosseguimento ao nosso conteúdo novo, nós vamos fazer uma revisãozinha de tudo que nós vimos nessa disciplina. É muito importante fazer essa revisão para que a gente possa desenvolver, né, fazer as atividades, tanto da atividade remota 1, como também da prova remota 1, tá? Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida, e aí depois nós partimos para a educação no século XIX, ok? Então, olha só, não vamos nos esquecer, né? Falei da filosofia, né? Isso foi o primeiro estudo dirigido, a definição da filosofia, conhecimentos, não, desculpa, filo quer dizer busca, né? Amor, e sofia, sabedoria. Então, é aquele que busca conhecimento. E a filosofia da educação, ela está dentro do bloco da filosofia no seu sentido lato, no seu sentido amplo, né? Porque a educação, ela possui um problema filosófico, né? Ela é a busca pelo conhecimento também, né? Da maneira com que nós, professores, vamos trazer para o aluno, né? É a ciência da didática, é como a educação, ela nos faz pensar a sociedade, ela nos tira, né, do nosso senso comum, né? Então, a educação, ela é um problema filosófico. E ela também, assim como a filosofia, ela é uma construção cultural. Ela não nasce pronta, né? A educação, ela se constrói, ela se inicia lá na família, né? Depois a escola, ela vai abrigar aquela criança e vai continuar, dar prosseguimento ao trabalho da família. E não só a família, a escola, como também o meio social, a igreja, o Estado, né? São instituições que possuem, que estão na sociedade e que também trabalham com a educação. Então, a pedagogia não escolar já deve ter trabalhado isso com vocês. Então, gente, a educação, ela não abarca só a escola, ela tem o seu sentido não escolar também, que é o Estado, a igreja, os grupos sociais, enfim. E a escola, a educação se torna, então, um problema, uma construção cultural, né? Problema filosófico, um problema bacana, né? Não é um problema negativo. É um problema que a filosofia também vai discutir sobre, tá? Então, quais são as questões de fundo que giram em torno da filosofia da educação, né? De se estudar a educação dentro da filosofia? Primeira coisa, o que é mesmo educação? Né? Será que a educação é só ir para a escola, acadêmico? Não, a gente sabe que não. Né? Ela consiste em muito mais do que isso. Educar será só moldar o indivíduo, desenvolver suas potencialidades? Quais são os parâmetros que têm que ser seguidos da educação? A gente deve educar a partir de quê? De que ideias, modelos, princípios? Quais são os valores envolvidos? Quais as finalidades da educação? A quem deve se educar? Quem deve ser responsável pela educação? Quais são os limites e compromissos desse educador? Então, dentro da educação, nós temos essas perguntas e esses questionamentos que são muito amplos e que nós devemos, ao longo, não só dessa disciplina, mas também ao longo de todo o curso que vocês vão fazer, pensar. Né? São questões que não vão ficar só na disciplina de filosofia de educação. Ela vai ficar em todo o curso de pedagogia. E, quiçá, né, até na formação de vocês pós
pós a faculdade. Então, essas ideias, elas estão presentes dentro do educador, tá? Então, são questões que a gente deve resolver, deve questionar sempre. Algumas não têm respostas, algumas estão em construção, né? Principalmente o significado da educação. Em cada momento histórico nós temos determinados significados. Filosofia da educação trabalhou com vocês vários teóricos, e aí vocês entendem que educação, em vários momentos da história, em vários momentos da filosofia, ela significa alguma coisa. Né? As ideias, modelos, princípios, eles vão mudando, né? É uma questão cultural, uma questão da época histórica, né? Os valores também. Então, assim, são questões que a gente não vai resolver nunca, e serão questões que estão sempre sendo não definidas, mas são questões que a gente vai sempre questionar, né? Questões que a gente sempre terá que questionar ao longo da nossa formação, da nossa vida como educadores, né? A Mafalda, ela é uma das grandes, para mim, as grandes aliadas na área de filosofia e principalmente na filosofia da educação. A Mafalda, ela também questiona esse princípio de ensinar. O que seria ensinar, né? Ela fala que é mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, mas para educar, você precisa ser. Educação, ela parte dos princípios da pessoa também. Ela é o exemplo, né? A forma. Então, você tem que viver a educação. Você não precisa só saber conteúdo. Você tem que viver a educação. Você tem que lutar por ela. Você precisa ser educação, né? Você precisa gostar. Você precisa levantar essa bandeira sobre educar. Tá? Então, é muito mais do que ensinar, transmitir conhecimento a alguém. Ensinar faz parte da educação, mas não é só isso que é educar. Você tem que também precisar, você tem que se envolver nesse processo, né? E ao longo do tempo, nós temos várias teorias sobre a educação, né? Partimos aí da Grécia, né? A Grécia, no século V a.C., onde nós temos um conceito de homem como um ser racional, né? O desenvolvimento intelectual da personalidade, né? Do ser humano, da cidadania. Aí vocês vão ver, por exemplo, exemplo de Grécia, da cidade de Esparta e da cidade de Atenas, onde elas desenvolvem aspectos morais completamente diferentes, mas o que tem em comum é essa busca eminentemente racional, né? É o desenvolvimento do intelectual, da personalidade, a aquisição da ciência e também dos valores morais. A ética surgiu na Grécia. Aristóteles foi o pai da ética. Então, ele pensa como as ações do homem podem ser boas, positivas para a sociedade. Isso é ética. Então, e também como a cidadania, ela pode ser responsável pela educação do homem, né? Transformando-o num cidadão. Então, a educação para os gregos tem um papel essencial. Ele prepara para a ética, ele prepara para a cidadania, né? Ele dá a racionalidade. Então, é uma época em que está se falando sobre essa questão de ser racional, né? De educar para ser cidadão, né? Então, aquisição moral. Então, vocês estão vendo aqui que educação, né, parte aí, né, do mais velho, dando exemplos aos mais novos, né? Aqui, educação moral, né? Não é só conhecimento, é a formação da racionalidade, da razão, né? Como intrínseca ao homem, né? O homem responsável pela razão, pela aquisição da moral, né? Então, assim, o homem é um ser racional e ele precisa adquirir essa racionalidade através do quê? Da educação, né? Que era amplamente divulgada entre os cidadãos. E aí você tem um conceito muito importante dentro dos ideais gregos, chamado paideia. A paideia é o conceito de liberdade política, da formação do cidadão, da formação integral do homem,
né? O desenvolvimento da personalidade, do intelecto, é o amor pelo saber, daí a filosofia, é uma racionalidade, é viver de acordo com a razão, né? O indivíduo aí, ele se encontra na questão racional, né? Onde ele determina os seus próprios fins da vida. O que ele vai seguir, o que ele vai lutar para ser. É uma responsabilidade moral com a sociedade também, que ele vai ter que lutar para bens, não só para ele, como também para o bem do outro. Né? Então, aí vem o espaço da política, que é o bem-estar de todos. A política também foi criada nesse momento, né? Que visa o bem-estar da cidade-estado, a responsabilidade moral que o indivíduo tem por ela. E aí, então, você tem a paideia, que é o ideal grego de formação integral. Então, vai aprender ética, vai aprender moral, vai aprender também conhecimento racional, a ciência, por exemplo, né? Então, assim, que falta muitos aí, e que a Grécia, ela está permeada aí do saber racional, né, do saber científico. Então, é a formação integral do homem, não só no seu sentido acadêmico, como também no seu sentido moral, civil, de cidadania, de formação de cidadania, da política, né? Então, você tem o conceito principal da moral, da personalidade do indivíduo, né? Também da arte, né? Que é uma experiência de validez da vida, que é alguma verdade está intrínseca na arte, e é o que Sócrates definia, conhecer a si próprio. Né? Essa é uma máxima do Sócrates. Conheça-te a ti mesmo, né? Que você vai ter lá os seus valores morais, a sua personalidade, o seu conhecimento científico. Então, tem que partir do indivíduo para depois para a sociedade, né? Então, você tem essa ideia de socrática aí. E aí você tem duas cidades-estados, né? Atenas, ela desenvolveu, era muito mais voltada para a formação intelectual, a formação do homem livre, a formação da cidadania, né? Então, aos 7 anos, as mulheres de Atenas, né, elas aprendiam alguns afazeres domésticos, e os meninos, eles começavam a ser alfabetizados, né, educação física, mente sã, corpo são, essa é a máxima do mundo grego, né, a questão da preservação do corpo, a música, né? E sempre essas crianças, né, que eram filhos de cidadãos, eles não eram cidadãos ainda, apenas filhos de cidadãos, eles eram sempre acompanhados por um escravo, né, que eles chamavam de pedagogo, que conduzia os garotos aí à educação, às aulas de moral, de educação física, né? E a questão da educação física, da questão do físico, não se reduzia só à questão física, e sim a questão da formação moral, formação estética, enfim. Essa era a educação em Atenas, né, que educava para a construção da cidadania. Já em Esparta, que era outra cidade-estado, educava para quê? Para a formação do guerreiro, né? Então você tem essas duas diferenças, né? Mas a maior parte do mundo grego se voltava nesse exemplo de Atenas, né? Da formação moral, da formação do cidadão, né? E dentro dessa parte aí de Atenas, né? Surge a ideia de Platão, onde quem é responsável pela essa educação, que é a formação do homem, a formação da moral, a formação do físico? Aí seria do Estado. O Estado teria uma participação muito importante nessa educação. Então, os filhos seriam entregues ao Estado para serem educados, né? Então, assim, já os romanos, por exemplo, né, depois da Grécia, eles dedicavam à família, a família que era responsável pela educação. Mas vamos falar um pouquinho de Sócrates, né? Sócrates é antes de Sócrates, depois de Sócrates, a filosofia começou com Sócrates, na verdade não, tá? Pré-socráticos existiram, né, antes do pensamento de Sócrates, então existiu aí antes de Sócrates um pensamento filosófico, né, mais voltado pelas ações da natureza. O Sócrates ele é muito voltado para o homem e toda a sua potencialidade. Aqui que vocês estão vendo aqui em cima é uma litografura, né? É uma pintura, vamos dizer assim.
do julgamento de Sócrates. Quem conhece Sócrates e acompanhou as minhas aulas, é claro, viu que o Sócrates ele foi condenado à morte, né, pelas suas ideias. Então, isso aqui é o julgamento, né? Estão percebendo aqui que a pessoa está até sem graça, porque o Sócrates, de acordo com Platão, né, venceu o julgamento. Porém, ele foi condenado à morte do mesmo jeito. Então, Sócrates, filho de parteira, nunca escreveu nada, né? Seu maior discípulo foi Platão, e não ele mesmo, né? Foi Platão. E ele afirmava que a sabedoria do indivíduo é limitada à ignorância, porque tem muita gente que acha que sabe muita coisa, né? E na verdade não sabe nada. Por isso a máxima, só sei que nada sei. Porque ele estava enfrentando na época os sofistas. Os sofistas eram grandes estadistas, grandes conhecedores, grandes professores, que ensinavam as crianças, né, sobre a política. E eles não acreditavam em verdades, né? Eles achavam que a verdade era simplesmente o convencimento, o dom da oratória que a pessoa podia ter. E o Sócrates era o contrário, ele acreditava que existia essa verdade, ele estava em busca dessa verdade. Ele achava que a verdade era como se fosse um parto, porque ele verificava o parto da mãe, né, que a mãe fazia, e ele achava que era tão doloroso quanto um parto, né? E por isso o nome maiêutica, dar à luz. A verdade está dentro da gente, cabe a gente buscar, né, através da ironia que ele vai falar, enfim. Então é a busca pela verdade, né? E com isso Sócrates foi condenado, mas o pensamento dele ficou muito forte, né? Muito latente. Platão continuou, depois Aristóteles, né? Com meio termo, com a questão da ética, com a busca pela verdade, né? Então ele ficou muito latente na sociedade grega. Enfim, depois que a Grécia se tornou domínios da Macedônia, aquelas ideias foram indo para o Oriente, né? Após isso, a gente tem Roma, com uma educação mais para a família, então um pouquinho mais comedida, né? Não existiam escolas, assim como na Grécia existiam os liceus, né? Eram locais de conhecimento. Em Roma, era a família que tinha responsabilidade sobre a educação, né? Passando o período romano, nós temos período chamado de Idade Média, né? Ou Idade das Trevas, né? Como eu já falei para vocês. Idade Média, o período medieval, na verdade, não foi Idade das Trevas. Nós estudamos isso, lembra? Isso aí foi uma definição dada por um grupo de historiadores, né? Achando, vamos dizer assim, bem nas trevas, né? É isso que foi definido pelos historiadores de pós-Idade Média. Mas, na verdade, não foi, né? Nós estudamos isso, nós vimos que, na verdade, a Idade Média, ela teve as universidades. Fato, então, que não é período das trevas, né? É um momento da história da humanidade que foi controlado pelos princípios do cristianismo, né? A questão do controle da vontade em relação à igreja, né? A igreja controlava as nossas vontades, o que nós chamamos de ascetismo, né? E nós temos, por outro lado, nós temos uma grande influência do pensamento de Platão, da dualidade, né? Da céu, inferno, né? Então, essa ideia platônica, ela existiu. Muito focado para a questão moral, esse era o pensamento na Idade Média. E como era a educação nesse período? Ora, a educação era pautada na doutrina da igreja. E aí vocês vão ter a patrística, né, que é a busca pela fé, né, o molde completo dos padrões religiosos católicos sobre o indivíduo, né, a fé acima da razão. Por outro lado, nós temos uma escola que surgiu nesse período também, que nós chamamos de escolástica, que é um conjunto de saberes onde apoiava-se a metodologia de fé e razão, né? Então, fé e razão não é que uma estava sobreposta à outra. A fé não era acima da razão,
muito pelo contrário, as duas eram juntas, né? Então, essa é escolástica, né? São Tomás de Aquino, né, com a sua ideia de fé e razão, elas conciliam, né, o pensamento, né? Então é isso. E aí eu trabalhei com a questão mais para frente, com a questão do período da razão, do período do Renascimento, né? Michel de Montaigne, com a ideia de razão. Então nós estamos, mas isso assim é bem en passant, né? Montaigne, com a razão, com o início do pensamento, os renascentistas, né? Que nós vimos que em sua arte trabalhavam com a questão da razão, apesar de ainda possuírem determinada fé, enfim. Mas o mais importante, né, que eu falei que é a cereja do bolo dentro da nossa disciplina, é estudar a educação nos tempos modernos, né? Finalzinho do 17, início do 18, né? Revolução Francesa, aquele movimento histórico de liberdade, igualdade, né? E aí nós temos o pensamento de quem? De quem? Rousseau, né, que escreveu a obra máxima chamada Emílio, né, que ele diz que o homem é bom por natureza, o problema é que a sociedade que corrompe, né, que é necessário o desenvolvimento das capacidades do indivíduo, né, sair do seu estado de natureza, de bondade, e se tornar um cidadão dotado de direitos, dotado de deveres sobre a sociedade, né? O Rousseau, ele é muito importante dentro da questão do período moderno, né, daquele momento da Revolução Francesa, principalmente conceitos como sufrágio universal, direito do povo, né? O povo tem direito de eleger seu governante e também o quê? Tirá-lo se necessário, né? Então, o povo tem o sufrágio, tem o poder de voto, né? E para ele, Rousseau, né, e tantos outros, as grandes transformações que ocorreram nesse período, né, a igreja, ela vai se tornar aqui. Voltaire já tinha criticado muito a igreja nesse período, a autoridade da igreja ficou restrita, né, não tanto quanto a Idade Média, movimentos como a Revolução Francesa, né, a questão do Estado que vai se construindo, né, a questão do desenvolvimento da ciência, então a educação ela vai se transformar nesse período, tá? Rousseau, né, com a valorização. Lá no Emílio, o que é mais importante para você, pedagogo, entender? A ideia de que a criança apresenta adultos em miniatura não é verdade, né? A criança, ela é o quê? Ela tem a sua infância, né? Aqui, ó, elas não são adulto em miniatura, propondo um respeito à etapa, né? Então, isso aqui é uma das grandes importâncias da obra do Rousseau, né? O respeito pela infância, e que eu não estou sabendo colorir direitinho, a valorização da infância e a sua peculiaridade, né? Então, uma das grandes influências do Rousseau sobre a educação no século XVIII é a questão da criança, da infância, né? De a construção aí. E o filósofo propõe uma educação com ênfase nessa infância, na valorização da natureza, pelo desenvolvimento da harmonia da sociedade, propõe o desenvolvimento da cidadania. Não esqueça sobre a questão do sufrágio universal, trabalhar essa cidadania com a criança e depois com o adulto, né? Empoderar esse indivíduo, né? Trazer esses direitos e deveres ao indivíduo, né? Daí saber treinar, né? Até hoje, a cidadania é algo extremamente complexo para o homem, né? Então, não é verdade? A cidadania é complexo, porque nós achamos que cidadania é só votar. E, na verdade, cidadania é uma construção, né? Onde eu tenho direitos, eu tenho deveres para com a sociedade. Eu voto, eu posso tirar o meu governante se ele não for um bom governante. Então, assim, estar alerta sobre esse desenvolvimento da cidadania. Saber que você é livre, porém essa liberdade implica em certos deveres para com a sociedade, né? Então, essa
É a máxima. E desenvolver isso na criança, desde a infância até a vida adulta, né? Então, isso é muito importante dentro das ideias do Rousseau. Evoluindo um pouquinho, né, no século XIX, isso é matéria nova, e ó, todo mundo atento, presta atenção, né, giroflex aí, né, século XIX. Mas eu vou voltar na próxima semana, falar um pouquinho do século XIX, tá bom? Só vou citar um pouquinho as obras do século XIX. A gente volta aí, depois que passar as quinzenas, a gente volta na educação do século XIX de novo, tá bom? Mas falar sobre educação do século XIX, final do 18, início do 19, começam as indústrias, né? A Revolução Industrial, o princípio aí da educação para quê? Para o desenvolvimento da indústria. Então, eu vou educar para tornar essa indústria, né, para colocar mão de obra qualificada nessa indústria. Então, o século XIX é isso, né? E aí você tem teóricos da educação, como Herbart, Pestalozzi, né? Uma série de teóricos que vão falar um pouquinho, Froebel, né? Que eu vou falar um pouquinho hoje desses dois, a gente retorna na próxima aula com eles, só para vocês entenderem. Então, o momento da Revolução Industrial, né, do desenvolvimento da ciência para amparar essa indústria. Então, você tem, surge escolas, né, para poder que a criança possa desenvolver teoria e prática, né, para poder trabalhar todo o conhecimento que ele adquire, aí ele vai o quê? Usá-lo na prática. Aí você vai ver escola tecnicista, né? Tecnicista, ela vai se desenvolver muito no século XIX. Isso vocês estão estudando em formação do educador, né? Então, você tem aí uma necessidade de alimentar a teoria e prática, né, no processo aí de aperfeiçoamento da criança, para que depois ela se tornar uma pessoa que opera máquinas, que opera, que consegue trabalhar, que consegue desenvolver sua potencialidade voltada para o trabalho, tá? O Froebel, né, que era discípulo de Pestalozzi, que começa a ideia de que educação, né, pega a ideia de Rousseau lá da infância, adaptação da educação à sua fase, principalmente à infância, e uma pedagogia mais livre, né, das amarras aí, criou o primeiro jardim de infância, né, para uma educação com a sua peculiaridade, não só o jardim de infância para as crianças da elite, mas também para as crianças onde os pais eram trabalhadores, né, porque precisava de um apoio para esse trabalhador. Então, ele cria essas ideias, né, a construção da infância, do jardim da infância, e é isso, tá, gente? Então, gente, Froebel e Herbart, né, Herbert ou Herbart, vocês decidem, eles vão ser amplamente trabalhados na próxima, depois na sétima semana. Eu só estava querendo iniciar aí o processo, tá bom? Vamos ficar bem atento ao que passou, né? Principalmente o Rousseau, principalmente a Idade Média, principalmente a questão de Sócrates, né? Que nós trabalhamos muito sobre isso, para fazer as atividades remotas 1 e a prova da remota 1, tá bom? Então, ó, beijos, saudades e vamos continuar o nosso processo aí, tá bom?